Sabe o que é engraçado? Quando você tá vendo um filme, uma série, e do nada você lembra de uma coisa que aconteceu assim em The Flash, ou algo que tem a ver com The Flash, e você fica tipo, mas peraí, isso aí não faz sentido porque aqui foi diferente. Então qual que é a explicação pra isso? E bom, vai ver, eu adoro trazer curiosidades de The Flash aqui no canal de vez em quando, né? Eu nem tava pensando em The Flash, na verdade, eu tava pensando em De Volta pro Futuro, que aliás vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, então se você gosta do De Volta pro Futuro, vai ter um conteúdo muito bacana aqui pra você. Pensando nessa questão do De Volta pro Futuro, eu lembrei daquela questão que o Dr. Emmett Brown falou que não é bom quando você volta no tempo, você se encontrar com você mesmo, porque isso daí pode criar um paradoxo, pode quebrar o tempo e tudo mais. E vamos combinar, não é só em De Volta pro Futuro que esse conceito é abordado, em vários outros filmes ou séries também, você não pode encontrar com o seu outro eu, porque você teoricamente não podia estar lá, você já viveu aquele momento, você não pode estar lá de novo, certo? E sabe uma série que aborda muito bem isso e tem a ver com Flash? Lendas do Amanhã, onde a gente viu que nesse episódio as lendas precisaram voltar para um momento do tempo onde elas estavam presentes todas juntas, então elas acabaram se encontrando. E isso era uma regra que o próprio Rip Hunter, na primeira temporada, disse que não podia acontecer de jeito nenhum, porque na hora que eles se encontraram deu aquele tremor, né, aquele boom praticamente, que era o tempo meio que quebrando. E uma coisa que me passou pela cabeça é o seguinte, e Lendas do Amanhã tem pessoas que viajam no tempo, trabalham com essas coisas. Na verdade, Lendas do Amanhã é uma série que viaja no tempo muito mais do que os próprios velocistas de The Flash. Caracas. E se em Lendas do Amanhã tem esse problema de não poder encontrar com sua versão do passado, senão o tempo quebra, por que carambolas em The Flash não tem este problema? Por que em The Flash o Barry pode voltar pro passado e pro futuro, interagir com o eu dele várias vezes, que a única preocupação que ele tem que ter é em não alterar fatos da linha do tempo, mas ele não precisa ter esse problema de não encontrar com o eu dele do passado. E vocês sabem o porquê que isso acontece? E por mais que para algumas pessoas isso possa ser óbvio, tem uma explicação bem coerente para isso, porque o Barry Allen, o nosso querido Flash, ele é um velocista. E o que os velocistas têm em comum? Eles são conectados com a força de aceleração. A força de aceleração, ela é uma força que está presente no contínuo espaço-tempo inteiro. Nossa, que maravilha! O Léo finalmente vai explicar como é que funciona a força de aceleração na série. Não, na verdade esse conteúdo vai ficar para um outro vídeo, mas tá no papel, para sair. Mas não é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Bom, praticamente a força de aceleração, ela permite os velocistas viajar no tempo, né? Todo mundo sabe disso. Então, se ela permite os velocistas viajar no tempo, é como se os velocistas tivessem uma permissão especial para poder se encontrar com eles mesmos sem quebrar o tempo. Vamos fingir um minutinho que o contínuo espaço-tempo é uma pessoa, tá bom? E a força de aceleração, ela trabalha para essa pessoa, né? Porque a força de aceleração não está acima disso. Ela tem acesso a isso, então ela trabalha, conhece e tudo mais. O Flash, Barry Allen, ele é uma pessoa que trabalha para a força de aceleração, que trabalha para o contínuo espaço-tempo. Então, se o Barry tem os poderes da força de aceleração para poder viajar no tempo, é muito provável as chances dele acabar se encontrando com ele mesmo, tanto no passado quanto no futuro. Então, se é muito mais provável que um velocista que tem acesso a isso se encontre com ele mesmo em outras épocas do tempo do que uma pessoa que não tem acesso nenhum à força de aceleração, é muito claro pensar que o contínuo espaço-tempo dá a permissão do Barry se encontrar com outras versões dele sem dar merda no planeta, no espaço e tudo mais. Porque não faria sentido a força de aceleração dar ao Barry esse poder, essa autorização para poder viajar pelo tempo, né? Para poder ver outras épocas, outras pessoas, outras versões dele, sendo que isso podia causar um impacto que rachasse o contínuo espaço-tempo sempre que ele se encontrasse sem querer com o dele. E eu falo sem querer porque o Flash só se encontrava com ele mesmo em ocasiões que eram acidentais ou quando ele realmente precisava. O exemplo mais óbvio é na noite em que a mãe dele morreu, né? A famosa batalha no passado, quando a Nora morreu nas mãos do Flash Reverso. A gente sabe que teve 3 ou 4 Flashes aquela noite, já tá uma incrível confusão. E a gente sabe que o Flash do futuro de 2024, o Flash original, acabou se encontrando com
uma versão alternativa dele, porque vale lembrar que o nosso Flash atual é uma versão alternativa. Ele não é realmente o Flash original. Depois da crise e tudo mais mudou, mas antes, naquela época, ele não era, tá ok? Então a gente viu que o Flash de 2024 acabou encontrando com o Flash de 2014, de uma linha do tempo alternativa. E isso não deu problema. E não foi de propósito, né? Tanto que, na verdade, o Flash de 2014 tinha que esperar o Flash de 2024 sair daquela noite para ele poder salvar a mãe dele. Só que o tapado acabou abrindo a porta, o outro que era mais rápido que ele acabou vendo ele e ele falou: não, você não vai salvar ela não, vai embora. Então esse encontro aconteceu e não acabou ferrando com a linha do tempo. Outro momento que também isso daí aconteceu e foi meio que um acidente foi quando o Flash na segunda temporada voltou no tempo para descobrir com o Harrison Wells, que na verdade era o Will Bardton, como ficar mais rápido. E ele acabou encontrando com a outra versão dele também, teve até uma briguinha muito legal e não foi de propósito, né? Foi por acidente. Na verdade ele deveria ter dopado aquele outro Flash, mas não deu tempo de fazer isso tão rapidamente. E o último exemplo que eu lembro de cabeça, pelo menos, né, que é um exemplo que muitos consideram um dos melhores episódios dessa série, foi na terceira temporada, no episódio em que o Barry vai para o futuro, para 2024 alternativo, para tentar descobrir quem era o Savitar. Ele acaba encontrando com a versão dele do futuro de 2024 e novamente não dá problema. Se eu não me engano, essa foi a única vez em que ele foi conversar com uma versão dele mais velha de propósito. Então, levando tudo isso em consideração, a gente pode supor que a força de aceleração dá essa permissão para ele e o contínuo espaço-tempo entende que ele pode estar lá. Obviamente que o que o Flash não pode fazer é interferir em acontecimentos, porque para isso existem os fantasmas do tempo, né? Se o Flash vai e interfere numa coisa que não podia acontecer, de duas uma, ou o fantasma do tempo só vai lá e tenta caçar ele, se não for uma coisa tão grave, ou ele acaba ferrando com tudo e tem até a chance de perder os poderes, né? Dependendo do que ele mudar, se for muito antigo no passado. Então, para finalizar tudo, praticamente, pessoas que não têm acesso à força de aceleração, mas que estão no Arrowverso presentes, né? No CW-verso, enfim, essas pessoas não podem, por mais que tenham máquina do tempo, consertem anacronismos, essas pessoas não podem se encontrar com as versões delas porque elas não têm essa permissão, elas não têm nada que justifiquem elas estarem lá. Ah, Léo, mas a Wave Rider é uma máquina do tempo, e uma máquina do tempo teoricamente justifica a Sarah Lance e as Lendas do Amanhã a voltarem no tempo. Só que a diferença é que a máquina do tempo, a Wave Rider, foi criada por humanos no planeta Terra, não é mesmo? Então, teoricamente, não é uma coisa que o contínuo espaço-tempo ficou tipo, não, beleza, eles têm acesso a uma coisa nossa, então eles podem viajar e encontrar com eles mesmos. A máquina do tempo, no caso a Wave Rider, foi construída na Terra, então, tipo, meio que não era pra ela ter sido construída, teoricamente falando. Já o Flash, ele é conectado com a força de aceleração. E a força de aceleração é a justificativa para ele poder visitar várias épocas do tempo sem dar merda no contínuo espaço-tempo quando ele encontra com uma versão mais velha ou mais nova dele. E só para deixar claro, no final da segunda temporada de Lendas do Amanhã, a gente viu que teve uma cena em que o Black Flash meio que deu uma encarada na própria Sarah Lance depois que o Flash Reverso foi apagado da existência. E para poder explicar essa cena que pode ter ficado um pouco misterioso para algumas pessoas, o fato deles terem voltado no passado e interagido com as versões deles, isso meio que quebra o espaço-tempo. Não pode, então teoricamente eles seriam punidos por isso, né? Só que como a Sarah ajudou o Black Flash a derrotar o Flash Reverso, que era uma coisa extremamente difícil, então o Black Flash já estava com muita dificuldade de derrotar o Tawny. E como era mais importante derrotar o Tawny do que capturar as lendas, ele acabou ficando tranquilo com a Sarah. Foi mais ou menos o que aconteceu no final da segunda temporada de The Flash, quando o Barry apostou que os fantasmas do tempo estariam mais nervosos com o Zoom por ter criado remanescentes do tempo, e ele chamou os fantasmas do tempo. O Barry também criou um remanescente do tempo para derrotar o Zoom naquela noite, e isso teoricamente não pode na força de aceleração, mas foi aquela questão, os fantasmas do tempo estavam mais interessados em capturar o Zoom do que o Flash, e em Lendas do Amanhã, o Black Flash estava mais interessado em matar o Tawny do que capturar as lendas, por isso que o Black Flash não fez nada com as lendas e deixou a Sarah Lance embora. Enfim, meus queridos, praticamente o conteúdo foi esse, foi uma dúvida que acabou me surgindo esses dias. Na verdade não é uma dúvida que me surgiu, né? Eu pensei, se eu estou achando isso estranho, outras pessoas também podem ter esse tipo de dúvida. Mas como aqui nós somos amantes de The Flash, de tudo que envolve viagem no tempo, a gente consegue explicar perfeitamente pra vocês. Pessoal, se ficou qualquer dúvida ou algum comentário a respeito, deixa aí pra gente debatendo. Também sigam a Legado Flash no Instagram, porque lá a gente sempre tá tentando postar conteúdos novos. E se você tiver alguma dúvida específica, você também pode mandar lá. Quem sabe não vira um vídeo futuramente aqui no canal. Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.